Tudo bem com vocês? Olha aqui, virando a chave hoje, nosso convidado mega especial. Além de bonito, de uma competência incrível, ele tem um conhecimento invejável, sabe? Então dá gosto fazer live com ele, porque ele gosta de perguntas, ele quer que, sabe? Ele responde todas, com a maior paciência do mundo. Ele tem aquele jeitinho gostoso, suave, sereno, e aí ele vai agarrando na prosa. Então, hoje a nossa live vai bombar. Vocês aguardem, né? Virando a chave agora é com o nosso convidado, Rafael Hungria. Vamos, boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Que delícia. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez no seu canal para a gente bater um papo sobre assuntos muito importantes, pesquisas, conhecimentos e descobertas que vão mudar o rumo da história da humanidade, né? Olha que lindo. Gente, para quem não sabe, o Rafael, ele é palestrante, pesquisador, muito sério, e ele estuda muito. Então, tudo que ele vai falar aqui hoje, vocês olham, vai ser uma aula mesmo. Sabe aquela aula? E eu li lá que ele vai falar hoje sobre os anjos, a verdade sobre os anjos da Bíblia. Eu li agora há pouco, né? Ele estava fazendo a live lá no canal dele, colocou de novo. Ele colocou lá: estamos preparados para a verdade? Expondo toda a verdade sobre Dáquila e o sistema Anunnakis e Igigis. Que é isso? Pessoal, tem muita gente que não sabe. Vamos lá, Rafael, fala aí para nós. Como é que é? Eu sei que você começou assim, você sempre foi muito cético, né? Conta para nós. Você não acreditava nada disso, né? Como que é? Conta. Sim, é no início da minha busca, do meu despertar, como muitos, eu questionava a realidade, eu questionava todas as coisas, na verdade. Sempre questionei os conhecimentos que eram impostos a mim, mesmo sabendo que a minha família, meus professores, os padres, né, quando eu ia para a igreja, todo aquele conhecimento que era transmitido, aquelas informações, em vez de me deixarem confortáveis, eu ficava cada vez mais incomodado. Parecia que quanto mais eu absorvia as informações do mundo, os conceitos, as crenças e as regras de viver, mais eu questionava. Falei, gente, mas tem algo errado. Alguma coisa não está muito bem encaixada. E eu sempre fui pesquisador. Acho que desde criança eu sempre queria saber mais. Como é isso? Mas por que disso? Aquela fase dos porquês, né, que a criança entra, acho que eu fiquei nela, tô até hoje. Nunca mais saí daquela fase. E acho que todos os dimensionais, todas as pessoas que pensam fora da caixinha, também passaram pelo mesmo sintoma que eu. E nesses períodos em que eu questionava muito a existência, sempre coincidiram com momentos de certos choques emocionais. Porque a gente vai passando por experiências na vida e a gente vai percebendo na maturidade emocional, quando a gente vai tendo nossas experiências, relacionamentos, vivências na vida, que o mundo não é bem como a gente pensava, né? O mundo não é tão bonzinho assim. Então tem muita maldade no mundo, nas pessoas. E eu comecei a perceber de fato que tinha alguma coisa errada. E por que que a humanidade se comporta assim? Por que que as pessoas vivem nessa loucura? Eu não queria viver nisso. Eu queria ir embora daqui, eu queria pegar uma nave espacial e ir para outro planeta. Por isso que desde criança eu ficava olhando para o céu. Eu me questionava, né? Quando eu tinha aula de ciências sobre planetas, estrelas, Sol, Lua, eu queria entender o que que era aquilo, porque, gente, quem colocou isso aqui em cima da gente? E onde nós estamos? Por que que nós estamos aqui, num planeta, num mundo, flutuando no espaço e só tem vida aqui? Aí eu comecei a me questionar, né?
Ué, cadê os outros habitantes de outros mundos? Onde eles estão? Aí misturou com a ideia de Deus, as religiões vindo trazer esse conceito. Desde a minha família, né? A minha avó paterna sempre passando para mim: olha, você tem que orar para o papai do céu. Eu falei: peraí, mas meu pai está no céu? Meu pai está aqui na terra comigo. Ele falou: não, mas o pai do céu que zela por nós, Jesus. Eu falei: mas ele está onde? Na nuvem? Não, ele não está na nuvem, ele está no céu. Mas qual céu? Ele está fora da terra? Aí eu começava: peraí, mas se ele está fora da terra, então, peraí, ele não é da terra? Aí eu assisti aquele filme do ET, do Steven Spielberg. Ah, sim. Aí eu comecei a questionar: gente, mas ET, será que o ET existe? Mas e o Jesus que está fora da terra? E Deus, que é o pai dele? Então, todos eles são extraterrestres, porque eles não estão aqui mais com a gente, eles vieram nos visitar. Então eu fiquei fascinado por essa busca de conhecimentos que apontavam para evidências e confirmações que provavam, de fato, que ocorreu uma presença de seres ou de algum tipo de intervenção. E eu queria entender quem eram eles. Eu queria saber, gente, mas por que isso é contado na Bíblia, em diversas escrituras, religiões, e o mundo vive essa distração. Aí vieram as cobranças, né? Você tem que estudar, trabalhar, ser alguém na vida, porque você tem que sobreviver, porque a vida não é simples assim como você imagina. Não adianta você ficar aí estudando, pesquisando essas coisas. Eu falei: não, eu só vou conseguir viver nesse mundo, só vou ser feliz realmente, não indo para as festas, para as baladas, viajar, ir para a praia, né, assistir jogo de futebol, Copa do Mundo. Não, eu queria encontrar um sentido maior, eu queria encontrar um propósito maior. Então foi essa angústia, minha vida inteira. Lembro que eu, durante o período escolar, eu não conseguia assistir às aulas, fazer prova direito, porque eu ficava com esse incômodo, né? Onde eu estou indo? Qual é esse caminho que eu estou seguindo? Para que eu estou fazendo isso tudo? Até que chegou no momento que realmente as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ter experiências que foram me mostrando na prática que o sobrenatural existia, que as realidades paralelas estavam aí, que manifestações completamente fora do cunho científico estavam acontecendo comigo e se aproximavam muito das experiências que os personagens bíblicos relatavam. E isso me conduziu, depois dos meus 17, 18 anos de idade, me conduziu a uma pesquisa mais aprofundada. Comecei a encontrar pessoas, pesquisadores e buscadores, né, que são dimensionais muito evoluídos, que me orientaram, me indicaram vários livros de estudos e eu me aprofundei bastante. Até que um dia eu cheguei em Dáquila, no antigo projeto Portal, e foi lá que minha vida mudou, porque eu tive a confirmação direta e a certeza absoluta do que eu deveria fazer na minha vida e por que que eu tinha passado por todas essas experiências e esse incômodo, né? Durante toda a Sim. infância, adolescência, e hoje estou aqui, realizando um trabalho com muita consciência do que deve ser feito, diante de tanto estudo, buscando essa unificação dos conhecimentos, mas seguindo na linha das orientações que foram passadas pelos nossos amigos das estrelas, que são nossos parceiros em Dáquila hoje e que Uhum. convivem conosco. E estamos sendo orientados para um grande trabalho. Então hoje eu me sinto direcionado e encaixado num propósito real, não mais naquele estado que eu me encontrava, né? Você chegou meio desconfiado, não foi? Você foi para tirar, meio que desmascarar o pessoal também. O que eu sei, eu já escutei você falar isso. Você também chegou bem desconfiadinho lá e falou: vou desmascarar esse povo, eles não é bem isso que eles estão falando, não. Eu já estudei, já pesquisei, eu quero ver o que, que é. Não foi assim? Na verdade, no meu inconsciente, eu estava pensando o oposto. Eu queria que fosse verdade, eu estava torcendo para que tudo aquilo que eles estavam apresentando e demonstrando fosse real, porque era tudo que eu buscava. Mas no Aham. meu racional, no meu padrão mental condicionado,
Eu entrei numa defesa, porque. Mas seria tão simples como eles estavam apresentando? Não, né? Então eu fui lá, eu tive que passar pelas experiências, eu tive que, de mente aberta, apesar de estar um pouco cético no início, né, com o pé atrás, mas eu tinha um senso crítico, eu tinha um discernimento para poder mapear e entender de fato o que estava acontecendo lá. Estava com muitos pés no chão. Quando eu cheguei lá, eu vi as coisas acontecendo. Depoimentos de pessoas, você sente no olhar, no modo de falar, na emoção que é manifestada, e você vive as experiências. Eu vi muitas coisas que, assim, não tem como não ser desvistas. Eu passei pela experiência e nada nesse mundo pode mudar a minha convicção, porque é uma experiência, não é mais uma crença. Antes eu vivia em crenças, na fé, porque a lógica mental da história passada e dos conhecimentos me fazia sentir que eu estava num caminho, me aproximando de algumas verdades. Mas agora, experienciando e convivendo com eles, muda tudo. Porque não é mais uma dúvida, é uma certeza. Eu não preciso ir mais numa igreja para um ser humano me orientar, porque ele foi escolhido segundo a tradição de uma religião que ele deveria ser autoridade para falar em nome de Deus. Não, eu não preciso mais de um guru que vai me apontar o caminho e me mostrar o que eu não enxergo através do meu próprio autoconhecimento. A minha relação agora é direta e todos podem ter essa relação direta. É isso que eles estão vindo apresentar para nós, que está chegando o momento que as portas e as janelas vão se abrir e nós teremos esse intercâmbio, essa comunicação, esse relacionamento direto com realidades paralelas, com outros seres que sempre estiveram presentes, só que nós não tínhamos ainda condições de interagirmos diretamente com eles. Agora nós vamos ter. Eu estudei na Igreja Católica a vida toda, e então os anjos, como é que eles vinham passar a mensagem? Como é que eles vinham, Rafael? Eles desciam do céu para dar essa mensagem para as pessoas? Quem são esses anjos? Eu sempre questionei, sempre perguntava, sabe, como é que esse anjo? Todas as religiões, todas as tradições antigas vão trazer algumas informações com relação à presença de seres que não eram deste mundo e que se fizeram presentes interagindo ou intercedendo pelos povos, pela humanidade. E isso foi registrado. Então, diversas culturas sempre trouxeram a presença de deuses, divindades, e na teologia judaico-cristã, também ligada ao Islã mais recentemente, a tradição ocidental, nós vamos encontrar esses nomes de anjos, arcanjos, serafins, querubins, toda essa hierarquia angélica que a gente pode entender na origem. Se formos ver em outras tradições orientais, por exemplo, nós vamos encontrar também algumas hierarquias, vamos encontrar panteões de deuses, muitos deuses. Mas quem eram esses anjos? Quem eram esses seres que estavam se relacionando com a humanidade? Ocorreu muita mistura. Por quê? Nós sabemos que existem seres extradimensionais que de tempos em tempos sempre se fizeram presentes interagindo de outras dimensões com a humanidade, na terceira dimensão da Terra. E isso foi registrado por vários profetas, por pessoas que tiveram essas interações com seres de outros mundos. Se nós entendermos os relatos das interações com arcanjos, e os nomes não importam muito, porque os nomes foram depois catalogados e, vamos dizer, associados aos mesmos seres que, de certa forma, apareciam em outros contextos e tudo foi unificado como se fosse o mesmo ser, ou os mesmos seres, né? E aí que começa o engano. Um exemplo, quando Gabriel aparece para um, às vezes em outro contexto, Gabriel aparecia, mas era um outro ser, não era o mesmo ser que denominavam como Gabriel.
Depois da tradução de alguns textos, eles colocavam lá como sendo o mesmo Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, tantos El. Esse termo El vem lá da antiga Suméria, lá dos Anunnaki, lá dos povos muito antes, né, dos hebreus, que nós vamos buscar o entendimento da palavra Deus, El, sempre ao termo máximo de uma hierarquia que deveria ser o nosso objeto de adoração ou de obediência. Mas será mesmo que estes seres eram relacionados à presença de deuses ou dos Anunnaki? Sabemos que os Anunnakis e muitos Igigis e muitos extraterrestres, aqueles que vieram de outros mundos para cá, não vieram do céu, vieram de outros mundos para cá, de outras regiões da Terra, ou de outros planetas, como as pessoas dizem, né? Que na verdade fazem parte da Terra mesmo. Esses visitantes eram reconhecidos como anjos, querubins, serafins e outros termos. Porque, na verdade, eram seres muito mais evoluídos do que os povos que estavam recebendo aquele contato e eram identificados como seres divinos. E eles, com o intuito de manter aquela crença que vinha de muito antes, porque os povos antigos tinham como tradição a presença de seres extradimensionais, dos verdadeiros anjos divinos, que vinham do céu realmente. Mas depois de muitos milhares de anos, centenas de anos, esses visitantes de outras terras, como os Anunnaki e Gigis, foram associados a anjos, até chamados de anjos caídos mais recentemente, né? Só que tem muita confusão. Porque quem são de fato aqueles que vieram do céu para a terra? Inclusive o termo Anunnaki significa isso, na tradução literal, que vieram do céu para a terra. Mas vieram do céu mesmo? Ou vieram talvez com uma tecnologia que sobrevoava a terra e eles desceram aqui? É totalmente diferente. Nibiru, por exemplo, um astro que de tempos em tempos tem sua órbita, que se aproxima aqui do primeiro anel da Terra, os Anunnakis pegaram carona nessa base em Nibiru e chegaram aqui, muitos deles. Assim como os Igigis. Aqueles seres que trabalham diretamente para o casal criador, Deus, a energia suprema, são os seres extradimensionais, as divindades, que podem ser realmente associados a arcanjos e anjos. Inclusive, nos textos antigos, nós vamos encontrar eles com aparência humana. Depois eles associaram anjos, protetores, guardiões, anjos da guarda, como entidades espirituais. Então houve uma mistura também, com mentores, com anjos, né? Que na verdade são os ultradimensionais, que são seres que interagem nas realidades paralelas. Agora, se formos realmente identificar a presença dos mensageiros de Deus, aí nós vamos associar aos seres das 49 raças, os seres que vêm de outras dimensões e realmente podemos dizer que vêm do céu, com tecnologia superior, com conhecimento superior, com intenções sempre positivas para ajudar a humanidade, para trabalhar em prol da evolução dos povos e dos mundos. Agora, quando falamos na Bíblia, nos textos que nós vamos encontrar sobre querubins, serafins, nós vamos identificar uma aparência estranha. Eles são relatados com asas enormes, com olhos grandes, com 4 cabeças. Inclusive os querubins têm relação com o tetramorfo, que eu expliquei já em algumas lives, que é a simbologia do anjo, do homem, do leão, do touro e da águia, que na verdade correspondem às 4 facções, os 4 grupos Anunnaki que estão na Terra desde o princípio. Então eles foram associados aos querubins. E os serafins, como se fosse a potência máxima da hierarquia angélica, que estariam, vamos dizer, junto a Deus no trono, acima do céu.
Agora, o que seria esse trono? Quem está nesse trono? E qual a relação com a terra? Existe realmente um lugar onde tem alguém sentado e está aqui sobre a terra com seus anjos? Então, tudo isso com certeza existe. Mas será mesmo que são os seres ligados a Deus realmente? Ou pode ser algo que foi cooptado? Ou seja, o termo e o entendimento, inclusive os nomes, podem ter sido usados por grupos Anunnaki para que eles se fizessem passar por esses seres divinos. Esse foi o problema. Então hoje a gente vai encontrar nas escrituras muita confusão, muita mistura. Livro de Enoque, por exemplo, vamos encontrar a queda dos anjos, 200 anjos que desceram no monte. Quem são esses anjos com esses nomes? Azazel, Semiasa, entre outros. Quantos anjos desceram do céu? Agora, de onde vem essa história de seres que vieram e chegaram na Terra e caíram aqui e perderam a consciência? Existe uma versão que conecta aos Igigis, porque eles eram os sentinelas, eles eram os observadores, eles que estavam na atmosfera terrestre observando o trabalho dos Anunnaki, vigiando, né? Os vigilantes, e quando eles desceram, se relacionaram com as mulheres da Terra, dando origem aos Nephilims, os gigantes. Mas são anjos caídos? Não, na verdade são seres de outros mundos que desceram aqui. Agora, existe também a versão da chegada dos dimensionais, de seres que estavam em outras realidades, em outras dimensões, e vieram à Terra em compromisso, em missão. Foram 4 grupos de anjos, de seres dimensionais, vamos chamar assim, que desceram em compromisso na Terra. Vieram na condição de trabalhar em prol da evolução da humanidade. E eles realmente tiveram uma queda consciencial, tiveram um esquecimento, se sentiram presos aqui e estão até hoje. Inclusive, muitos desencarnaram, muitos acabaram adentrando, né, nessa condição humana e estão até hoje vivendo nessas condições. E é por isso que o entendimento com relação aos anjos fica muito confuso hoje, porque as religiões conseguiram distorcer muita coisa. Uma vez eu perguntei para o nosso amigo Bilu, né, o que era um anjo. Ele disse: nós vamos um dia explicar para vocês, mas não é na conotação que vocês aprenderam, ele disse. O entendimento é outro. Com certeza porque teve toda essa mistura de crenças, de povos, de culturas e dos Anunnaki, que misturaram, né, a presença deles com a presença dos seres divinos na Terra. Então, basicamente é isso, para a gente entender, né? Uhum. Olhando a questão de serafins, querubins, principados, toda aquela hierarquia, né, que os teólogos gostam de apresentar, aquilo ali, gente, vem de conhecimentos muito mais antigos e vem da presença de deuses aqui na Terra, vem lá da antiga Suméria, depois que isso foi compilado na tradição da Torá, para que, né, hoje a tradição judaica traz esses nomes, o cristianismo adotou isso, o catolicismo, né? Mas isso vem lá atrás de outras nomenclaturas. Então é bem complicado. Por quê? Quando a gente percebe os mensageiros de Deus interagindo com alguns representantes na Terra, como foi Maomé, Jesus Cristo, a própria presença dos anjos, né, dos arcanjos, conversando com Maria, o anunciador. Quem são esses seres que vinham conversar com os profetas? Quem são aqueles anjos que, de certa forma, interagiam, né, com as pessoas no passado para informar sobre acontecimentos futuros? Quem são aqueles que, inclusive, segundo a Bíblia, lutavam e brigavam com homens, que até matavam pessoas? Eram anjos? Ou eram seres que estavam ali se fazendo passar por anjos, depois foram vistos e traduzidos nos textos como anjos? Ou eram Igigis, Anunnakis que estavam ali? Inclusive os Anunnaki, todos eles, nós vamos ver, encontrar representação com asas. Seres com asas. Quem eram esses seres? Então a gente tem que pesquisar. A gente tem que ir a fundo nisso daí. Porque muita coisa está distorcida.
Ô, Rafael, gente, olha, sabe quem que está falando, né? Esse é o Rafael Hungria, é o dono do canal. Ele tem 231 mil inscritos. Sabe lá o que é isso? E eu costumo falar que o Rafael, ele é uma pessoa tão querida, tão educada, polida, sabe? Ele é muito humano. E ele é muito ocupado, mas muito ocupado. E eu sempre falo assim, quando a gente quer pedir ajuda para alguém, a gente tem que pedir para quem é muito ocupado, porque o desocupado nunca tem tempo. E quando eu ligo para o Rafael pedindo se ele pode fazer convidando ele, se ele pode fazer uma live aqui no meu canal, ele fala, vamos. Ele simplesmente fala isso, vamos. Depois nós vamos ver a data, mas ele fala, vamos. Olha que grandeza, gente. Eu fico orgulhosa. Ele com 231 mil inscritos e eu estou chegando a 2.000, viu, Rafael? Mas eu vou chegar lá. Devagarinho eu vou chegando. Com a ajuda dele, viu, Rafael? Realmente é uma aula que você está passando, já tomou uma aguinha, então vamos continuar. É muito linda essa história. Nós vamos chegar até em Jesus, né? Como é que ele nasceu? Quem era Jesus? Quem é ele? Eu avisei para Inclusive, todo mundo. Olha, ele vai falar umas coisas aí que vocês vão ficar com o cabelo arrepiado, sabe? Levantado, assim, uriçado. E vamos que vamos. O Neo Martins está falando. Há diferenças significativas entre os diversos tipos de anjos mencionados na Bíblia e suas funções específicas? existem funções, mas muitas dessas características foram estipuladas pelos homens nessas transcrições dos textos. Os teólogos, os papas, aqueles compiladores dos textos, né, eles interpretaram muitas coisas a partir dos relatos que as pessoas passavam. Como eu disse anteriormente, então é muito confuso ainda. A gente não deve se agarrar muito a isso. Simplificando, existem anjos que foram associados a seres humanos que vinham do céu, mas de outras terras, de outros mundos, são extraterrestres, com tecnologia e conhecimento mais avançado, e que se fizeram passar por seres divinos e não eram, com o intuito de controle, de escravidão e de pedirem favores à humanidade, para que elas trabalhassem para eles, servissem a eles, eles se apresentavam como deuses, como anjos, como Deus, inclusive. Esse foi o problema. Em contrapartida, sempre ocorreu a intervenção de seres realmente divinos que vieram do céu. Se a gente for associar a palavra anjo com o real termo da palavra, arcanjo, seriam associados aos seres dimensionais e não aos Anunnaki, não a esses seres que foram colocados aí pra gente nos textos antigos, né, como deuses. Não, eles não são deuses coisa nenhuma. Nós temos que entender isso. Os nossos amigos das estrelas podem ver agora o nome que o nosso amigo Bilu disse que se aproxima da frequência original dele. Idbel. Tem El no final. Emanuel. El no final. Então, esse termo El, que está associado àquele Supremo, Deus, faz correspondência a toda essa hierarquia coligada a essa frequência suprema. Mas esses nomes foram utilizados de forma equivocada, associando-se a outros seres que não têm nada a ver com Deus, nada a ver com os seres extradimensionais. Gente, é muito interessante porque aí você começa a questionar um monte de coisa, né? Quem veio falar com Jesus, como é que ele nasceu, né? Que veio uma luz, né? Eu queria que você explicasse isso também, Rafael, porque ele estava na manjedoura, nasceu ali, tudo assim, foi o que passaram para a gente, né? Eu estudei isso. E, de repente, você começa a ver uma história
que ele ressuscita, ele subiu aos céus. Como é que é isso? Bom, segundo pesquisas, né, informações que nós recebemos também na nossa parceria direta com eles, Emanuel, conhecido como Jesus, ou Yeshua, com seu nome na Terra, segundo alguns pesquisadores, ele não nasceu, ele chegou na Terra. E chegou criança, não como um bebezinho, ele chegou já como um garoto, aparentando ali 10, 11 anos de idade, se formos comparar, né? E foi naquele Uhum. momento que foi descrito como a passagem da estrela de Belém. Mas a estrela anda? Então, será mesmo que era uma estrela? Hoje mesmo eu acessei um conteúdo, uma informação ligada ao nosso amigo querido Chico Xavier. E segundo Ah, uma pessoa muito próxima a ele afirmou em uma conversa privada de que realmente era uma nave que trouxe o menino Emanuel, Jesus, para a Terra. Ele não nasceu, ele foi entregue a Maria. E os três reis magos que estavam naquele momento indo ao encontro dele já sabiam dessa chegada. Eles foram seguindo a nave de Ofilcos, que é a mesma nave que um dia todos os dimensionais irão, durante a transmutação para os mundos superiores, é a mesma nave que trouxe Emanuel para a Terra. Então ele chegou aqui, numa condição especial. Isso foi confirmado, inclusive, pelo Chico Xavier, segundo esse relato dessa fonte que eu acessei hoje. E, inclusive, o Chico disse para essa pessoa que não poderia ser dito isso naquela época, que as pessoas não olha, estavam preparadas para ter essa informação. E que só no futuro que todos iriam entender quem era Jesus, de fato. Mas na linguagem espírita, ele tinha que falar ainda dentro da concepção judaico-cristã, na Bíblia, nos evangelhos, para que as pessoas entendessem a mensagem do espiritismo. Mas muita coisa ali ele tinha que adaptar. Inclusive, não foi à toa que o mentor dele, chamado Emmanuel, né, passou para ele algumas informações como um trocadilho, associando esse nome a alguma coisa futura. E isso não foi por acaso. Mas, de fato, a presença de Cristo aqui na Terra tem total relação com o trabalho de intervenção direta das 49 raças naquela época. Ele foi treinado, ele foi orientado, porque ele veio diretamente para cá com suas habilidades ativas para realizar um trabalho de despertar e orientação com todos os dimensionais, principalmente do quarto grupo daqueles anjos que desceram, né? 144 mil dimensionais que faziam parte do quarto grupo que chegou à Terra, em 4004 a.C. Esse grupo deveria ser trabalhado, orientado e guiado por Emanuel na época. Ele veio para falar com eles, com as ovelhas perdidas, né? Ovelhas perdidas, ou seja, o pastor, né, vindo para justamente conduzir aqueles que estavam se desviando do caminho. Não que sejamos ovelhas, mas que nós tínhamos uma tarefa, nós tínhamos uma função aqui e perdemos a memória, estávamos completamente doutrinados e escravizados pelas forças, né, ligadas aos Anunnaki e seus clãs, que já estavam infiltrados nas religiões, principalmente no judaísmo. E o Império Romano, na época, sabendo de algumas coisas, né, com certeza eles tinham informações advindas de grupos e povos muito mais antigos, e os profetas já haviam anunciado a chegada de Emanuel, inclusive no livro de Isaías vamos encontrar isto. Quando eles perceberam que de fato estava acontecendo uma intervenção das 49 raças com o seu representante supremo aqui na Terra, eles começaram o movimento, né, de perseguição, tentando abafar. E depois que tudo aconteceu, de fato, inclusive a suposta crucificação, a morte, né, de Emanuel, na verdade ele estava ali sendo acompanhado todo o tempo pelo nosso amigo Idibel, por todas as 49 raças, pelas divindades, pelos anjos, por todos aqueles que faziam parte desse grupo de intervencionistas.
E toda a história foi manipulada depois pelos romanos, pelos seus espiões, né? Principalmente um cara aí que fez o papel de confundir toda a verdade que foi deixada. E, infelizmente, os únicos que tinham a incumbência de passar o conhecimento e a tradição verdadeira acabaram indo embora de Jerusalém logo depois do acontecimento, né? Que estava muito ligado a João, Pedro, Tiago e Maria Madalena. E eles foram para outras partes para tentar preservar a história e o conhecimento. E por isso que esse conhecimento, de certa forma, foi perdido. Porque depois o movimento dos romanos conseguiu distorcer praticamente tudo, né? Então o que sobrou de conhecimento essencial foi manipulado por eles com intuitos de controle social, político, enfim. A gente sabe muito bem o que aconteceu nos concílios, né? Principalmente quando Constantino, 300 anos depois dos acontecimentos, fez questão de assumir, né, a religião cristã. Com esse nome, na verdade, nem existia cristianismo. Isso foi um termo criado por Paulo, Saulo de Tarso, né, que fez questão de conduzir as coisas por um caminho que veio a se tornar a Igreja Católica. Mas a tradição gnóstica, o conhecimento para os dimensionais deixado por Emmanuel e Lilith, com certeza foi preservado, mas teve que ser ocultado, escondido. Tanto é que depois surgiram textos apócrifos com conteúdos completamente diferentes do que estão nos evangelhos e nos textos posteriores. Então fica a pergunta, né? Será que a gente vai conseguir resgatar essa verdadeira história? Com certeza vamos. Vamos e já temos indicações disso e eles disseram para nós que tudo será esclarecido. As pessoas vão ficar assim em choque quando descobrirem de fato o que aconteceu. Então vamos aguardar um pouco, né? Porque logo, logo essas revelações virão. Como ele mesmo disse que viria, né? Então, nós fomos literalmente enganados mesmo por todo esse tempo, né? E eu sei que tem gente aí que está muito assustada de isso, porque o Rafael nem começou ainda, gente. Ele tem muita coisa ainda para falar. Realmente nós fomos enganados. Agora me conta assim, o objetivo maior, até hoje, né, Rafael, que é ter uma cortina de fumaça assim para a gente não descobrir a verdade. Mas a verdade está sendo bem escancarada, né? Assim como esses grupos, pessoas estão despertando, querendo saber essa realidade. A população está com fome da verdade, cansou de mentira. Eu, por exemplo, né, eu quero saber, eu estou indo buscar. E cada live sua é uma aula, um aprendizado. E cada cena que a gente vai lá para Dáquila, você fica impressionado com o conhecimento das pessoas e o que elas relatam que o que já viram desses seres que aparecem, né? Que eles falam, vocês vão lá ver o ET Bilu, vamos fazer papel de palhaço, vocês são loucos, né? Não é assim, Rafael? É que as pessoas estão recebendo por ressonância todo o movimento dos dimensionais. E todos os dimensionais que estão adormecidos estão começando a acordar pelo movimento dessa massa crística de pessoas que está começando a mover essa energia, acelerando as frequências, e isso está afetando toda a humanidade, principalmente aqueles que têm a frequência cerebral acima de 25, 27, 30 Hz. Os dimensionais que vêm com uma frequência mais acelerada. Essas pessoas que são tidas aí com TDAH, pessoas que são vistas como fora do padrão normal da sociedade, na verdade são pessoas que têm habilidades muito importantes a serem desenvolvidas. E essas pessoas precisam encontrar o caminho delas, senão vão acabar realmente num hospício, né? Vão acabar aí sendo enquadradas como loucos, como pessoas que não fazem parte da sociedade.
Aqueles que, de certa forma, despertam se tornam como um perigo para o mundo e para o Uhum. sistema. E essas pessoas são perigosas porque elas questionam as coisas. E elas não vão deixar barato, elas vão atrás do conhecimento. Então o Bilu foi bem claro em 2010. Busquem conhecimento. Ou seja, busquem a verdade. Saiam da ignorância, da mentira, da falsidade. Existe um conhecimento que vai libertar vocês. É a verdade que libertaria, como Emmanuel disse lá atrás. E vou dizer uma coisa para vocês: eles são tão próximos, Idibel e Emmanuel, eles são tão próximos como unha e carne, podemos dizer assim. Então eu não vejo diferença no trabalho deles. Eles estão sempre juntos. Em todos os momentos da história, eles estão sempre juntos. Eles conversavam sempre. Se formos olhar nas histórias, quando Jesus subia ao monte para orar, conversar com alguém, depois disseram que era Deus, né? Disseram que ele clamava por uma comunicação e até dialogava com alguém que ele se dirigia ao pai ou papai, Abba em aramaico. Esse termo, pai, o que significava de fato? Qual era o sentido dessa nomenclatura na época? A gente tem que pesquisar isso. A gente tem que entender de fato quem era o papai do céu, né? Inclusive, que eu fui ensinado para orar. Falaram tanto para eu orar com o Papai do Céu que eu acabei buscando essa oratória, essa comunicação, essa conversa com o Papai do Céu, né? E consegui. Hoje, muitos de nós conversamos com ele e com eles, né? Em Dáquila. Por incrível que pareça. Estamos orando, mas não de joelhos e nem pedindo algo de olhos fechados. Estamos conversando, recebendo orientações, assim como Jesus fazia. Quando ia para o Monte das Oliveiras, quando se isolava dos apóstolos para fazer o quê? Para ter contato com as 49 raças, com nosso amigo Bilu e com todos aqueles anjos, né, que estavam presentes, os anjos de Deus, os mensageiros. E ele mesmo disse que no futuro voltaria com seus anjos para a terra, para justamente resgatar e orientar aqueles que ficaram para trás, que seriam arrebatados, ou melhor, salvos, ou melhor, transmutados, ou seja, atingiriam a frequência e o caminho da vida eterna. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas por um ângulo maior. A gente tem que sair da palavra escrita, sair da palavra de Deus, literalmente, e começar a enxergar o que está por trás desses ensinamentos, dessas histórias, desses textos, e buscar, através da nossa experiência, essas confirmações. Entender que nós podemos viver também essa oração através da ação. A ação que nos leva ao contato, o movimento, o treinamento, a elevação da nossa frequência, ou seja, tudo aquilo que já viemos falando aí há muito tempo. É muito simples, não é difícil. É que nós levamos uma vida que, infelizmente, bloqueia essa comunicação. Porque o GO, o sistema e os líderes mundiais sabem que a humanidade precisa ficar estagnada e controlada num nível de frequência que não passe a atividade cerebral das pessoas acima de 30 Hz. Porque se isso acontecer, todos vão interagir com as realidades paralelas, todos vão ter contato com aqueles que vêm do céu. E não é de interesse dos governantes e líderes mundiais que a humanidade tenha livre acesso a essa oração, para que eles conversem com Deus e com os deuses, realmente. Então mantenham todos numa frequência acima, mais ou menos, de 8 Hz, no máximo até 20 Hz, no estado de vigília.
Mantenham as pessoas em alfa, abaixo de 14 até 8 Hz, para as pessoas ficarem nesse estado passivo, obedientes, servidores, mansos, pessoas que não vão questionar nada, vão ser escravas muito facilmente. Por quê? Uhum. A ciclagem cerebral é tão baixa que as pessoas são facilmente influenciadas. Por isso que as pessoas são, por exemplo, hipnotizadas. Pega um dimensional com a frequência cerebral alta e vê se algum desses terapeutas ou que fazem hipnose conseguem manipular a mente e o subconsciente dessas pessoas. Não consegue, Não porque consegue. estão numa frequência muito mais alta. E o GO trabalha com tecnologias, com mensagens subliminares, com doutrinações, enfim, com diversas ferramentas para manter a humanidade nessa faixa. Assim, todos serão controlados e conduzidos para o abate, ou seja, para a morte, para o ciclo de aprisionamento na reencarnação, para que ninguém saia da Terra. Esse é o objetivo deles. Enquanto eles, que controlam a Terra e a humanidade, conseguem prolongar a vida deles, mas não conseguem evoluir espiritualmente. Eles têm vida eterna física e têm o poder, diante dessa sobrevivência, de certa forma revoltados, né? Porque não conseguem ainda atingir níveis superiores, porque realmente o nível consciencial deles ainda é muito baixo, são muito egoístas, né? Muito primitivos, porém com tecnologia avançada e conhecimento devido ao prolongamento de vida deles, eles têm a necessidade de sobreviver a todo custo. Então esses Anunnaki, esses Igigis, esses grupos que controlam a humanidade, de certa forma, eles dependem da humanidade e dependem da presença deles aqui para manterem a vida deles prolongada. Senão eles morrem. E se eles morrem, o que será que acontece com eles? Será que eles também passam pela reencarnação? Será que eles têm a oportunidade de evoluir? Será que na morte eles passam por um outro processo? Pois é. Então até é justificado o fato deles lutarem pela sobrevivência e o poder acima de tudo, porque eles querem ser os mais fortes. Eles querem ter o controle total da vida material, territorial, exploração de recursos da terra, porque esses recursos, como o ouro, por exemplo, e outras coisas mais, eles manipulam para esse prolongamento da vida deles. Então eles não querem perder esse poder. Agora, nós estamos aqui participando desse mundo, desse sistema que eles construíram. Por que que nós estamos aqui? Qual o propósito disso tudo? Essa é a pergunta. E nós estamos aqui totalmente manipulados, inclusive nosso DNA, nossa saúde, nosso prolongamento da vida, que não existe mais. A gente tem um curto tempo de vida para tentar evoluir e atingir uma frequência superior que a gente não consegue, porque ficamos imersos no sistema que eles construíram, que nos deixa completamente ignorantes e inconscientes. É o que você está falando, Rafael. É uma coisa impressionante como eles dominam a gente para a gente não falar o Rafael ele teve contato, o pessoal que vai em Dáquila tem contato. Não são pessoas extremamente diferentes do mundo, são igualzinhos vocês. São todos iguais. Acontece que a gente busca outro caminho, como o Rafael está falando, mais do silêncio, autoconhecimento, faz os exercícios, procura manter esse equilíbrio. Qualquer pessoa pode ter contato. Rafael, haverá espaço para todos em Zigurates ou teríamos que construir outros locais propícios? Haverá espaço para todos, mas quem sabe Zigurates não faz parte de todo o Brasil, né? A ideia é que o ecodáquila, ou seja, o ecossistema Dáquila, esteja em todo o território, inclusive no mundo todo. Nós vamos ter bases, não vai ser só em Zigurates. Zigurates, com certeza, será a base mais
ativa o centro principal, o maior vórtice ativo da Terra, na região onde nós estamos construindo o grande monumento escalonado. Mas, com certeza, teremos os pontos de conexão e espelhamento de zigurates em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, acredito que vai ter espaço, sim, tenho certeza, para todos. Até mesmo Ai, para quem não despertar. Mesmo as oh, pessoas que não despertarem serão beneficiadas. Até mesmo as pessoas que atiraram pedras no grupo e nos dimensionais serão beneficiadas. Palavras do Bilu. e a gente também tem que tirar o chapéu assim, tirar o chapéu mesmo para a coragem, a determinação do nosso grande líder, né? O Urandir. Urandir, gente. E ele ficou firme, não, eu vou. Há 30 anos esse homem luta. Nossa, e ele não desiste, ele está lá firme. O que ele faz ele quer o bem da humanidade, ele quer que as pessoas. Olha só, como é que a gente vai falar do mal do homem, do ser humano, que ele quer que você evolua? Não é, Rafael? Fala sério. Não, realmente chega a ser chocante, né? O Urandir, para mim, é a pessoa mais sábia e consciente, evoluída que eu já conheci até hoje na Terra. Depois só o Idibel mesmo, né? Que eles são bem, né? Eles são bem Então, parceiros, né? é, então, então assim, é muito interessante como é que as pessoas reagem, né? Não deixa de ser um repeteco do que aconteceu há 2000 anos atrás. É um repeteco, é mesmo padrão comportamental. E é isso, qualquer psicólogo, né? Qualquer pessoa percebe, entende isso, o padrão mental, o comportamento de defesa do ego, quando as pessoas se sentem ameaçadas em suas crenças. Então o GO conseguiu manipular direitinho até hoje. Mas será que eles são mais inteligentes do que as 49 raças, os anjos, os amigos das estrelas, aqueles que de fato são nossos parceiros? Com certeza não. Mas tudo a seu tempo. Nós estamos num momento de transição. Então as coisas estão acelerando e estamos bem próximos de uma revelação que vai chocar o mundo. E quando isso acontecer, os olhos do mundo vão se voltar para o Brasil, para Dáquila e para os dimensionais. Então se preparem. Eu falei, a live hoje é bombástica. Tem muita coisa, ele fala mesmo. O Rafael, ele estudou para isso. Uma pessoa que a gente fica horas e horas ouvindo ele. Hoje a nossa live não vai ser tão comprida, né? Porque a gente também tem que respeitar o tempo dele. Não é? Não podemos abusar também demais dele, mas vamos lá, não vai acabar ainda não. Vamos ver o que o fofinho quer saber. As profecias de Enoque sempre aconteceu e sempre acontecerá? Obrigada, viu, fofinho? Qualquer profecia são registros no passado que com certeza tiveram um fundo de verdade. Mas a gente sabe que foi mexido, né? As pessoas mexeram nos textos. Então, assim, a gente não pode afirmar que todas as profecias estão sem adulteração. Revelações que eles receberam lá atrás. Mas quando trata-se de Enoque, muita coisa está intacta realmente. Então, é preciso saber compreender nas entrelinhas o que está sendo dito, principalmente no livro de Enoque. E assim como outros profetas que anunciaram certos acontecimentos, no Apocalipse, tudo que foi passado para João, por exemplo, pelo anjo, quem será aquele que conversou com João na ilha de Patmos? Quem será que estava ali com aquela luz, com aquela manifestação divina? Pelo relato de João, a gente pode já começar a entender que manifestação era aquela. Falando para os dimensionais, para que hoje essas pessoas entendessem as cartas às igrejas, né? Para que elas entendessem o compromisso delas e o que iria acontecer quando eles retornassem. E os 144 mil estariam presentes na abertura dos selos do Apocalipse
que seria toda a agenda do GO sendo concretizada até 2030, porém foi passado para João e para os dimensionais a agenda dos dimensionais até 2028, que é a nossa agenda. Rafael Hungria demonstra, através desse tema, um compromisso admirável com a pesquisa e habilidade impressionante em comunicar conhecimentos de forma precisa e esclarecedora. Falou tudo, fofinho, é isso mesmo. Obrigada, Robertson. Essa live é, sem dúvida, uma valiosa contribuição para o atendimento mais profundo dos anjos. Olha que lindo que ele falou aí. Uma ótima pessoa. Um abraço para o Robertson. Que bom que eu queria saber sobre Gabriel e Rafael. Miguel, porque todos são El. Ah, tá, isso aí, Onélia, fofinha. Eu também não sabia. O Rafael contou para nós agora, viu? Aí tem mais perguntas. Você acha que os anjos descritos em Ezequiel não são anjos reais? Não são reais? A Renata está questionando. São manifestações que eles presenciaram nos céus e, lógico, a descrição para o entendimento deles na época era aquela. Então, não necessariamente são anjos, são manifestações que podem ser de outras dimensões, como também manifestações com tecnologia, que a gente sabe muito bem que hoje pode ser bem explicada. Imagina aqueles seres daquela época vendo um helicóptero, um avião, um foguete ou uma nave no céu, né? Eles poderiam associar também aos anjos, de forma diferente, com fogo, com fumaça, com luzes, com patas, né? Porque, inclusive, será mesmo que essas manifestações no céu, se fossem naves, quando elas desciam, elas pousavam, né? Eles interpretavam como isso? As janelas das naves, as luzes, ou seja, tecnologias com certeza ainda de terceira dimensão, naves físicas, e que tinham realmente uma presença ali que assustava as pessoas e eles interpretavam da forma que eles bem entendiam. Agora, com certeza, haviam também interações diretamente com os seres, né? Como eu disse antes, tudo foi colocado no mesmo pacote. Manifestações de seres de Anunnaki, de outras raças ou de tecnologias daqui da Terra mesmo, né? E manifestações de outras dimensões. E virou tudo anjo, virou tudo a mesma coisa. Águia Azul, muito bem. Essa revelação que diz que está chegando é quanto tempo mais ou menos? Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? A gente tem que entender que a agenda do GO vai até 2030. Eles precisam acelerar um certo plano deles. Então, a nossa agenda vai até 2028. A gente tem que interceder e, de certa forma, neutralizar as ações do GO até 2028. É o nosso compromisso, inclusive. Então, a revelação está ligada diretamente à conclusão do nosso compromisso. Então, depende muito do que nós vamos fazer. Se a gente ficar de braços cruzados, esperando, né? Nada vai acontecer e o GO vai sair vitorioso. Se o GO sair vitorioso, nós vamos, de certa forma, perder o trem, perdendo a oportunidade só no próximo ciclo, né? Nós vamos ter essa nova chance. Mas ainda dá tempo. Então, a questão da revelação depende da nossa vitória, primeiro. Nós temos que concluir uma etapa. Quando a gente conseguir, de fato, concretizar esse compromisso que é de todos nós, com certeza chegaremos num ponto que eles estarão conosco e a humanidade inteira vai perceber a verdade sobre a presença deles. É que você falou agora há pouco que o Chico Xavier falou que as coisas, ele não podia falar muitas coisas, porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Mas tem muita gente que ainda não está preparado. Então,
por exemplo, eu sei que a Renata agora ficou um pouco assustada, né, porque ela está tentando acompanhar, ela é bem estudiosa, curiosa, tá pesquisando também, ela não fica só ouvindo. É isso que tem que ser, é buscar conhecimento. O Rafael falou, está falando, então busca também você lá, vai pesquisar, procura saber como é que funciona isso, tá? É tanto comentário que tem aqui. Impossível determinar datas, pois eu creio que essa libertação só vai ocorrer quando nós estivermos vibrando na frequência adequada. Aí isso foi o que o Rafael falou, né? Eles não estão interessados em realmente, ninguém está interessado em show, né? A gente tem que buscar nossa evolução, né, Rafael? É porque o fato deles se apresentarem não vai adiantar nada, na verdade. Vai mais assustar as pessoas, né? O próprio Ezequiel deve ter ficado muito assustado vendo aquelas manifestações. Enoque, quando passou para as experiências, todos eles eram dimensionais, né? Então essas pessoas tiveram suas experiências e relataram na época da forma que elas entendiam. Hoje, essas manifestações, poderíamos tê-las e interpretar de outra forma. Como seria para nós hoje, né? Ficaríamos assustados ou não? Agora, realmente, eles não estão aqui para fazer show. Eles não estão aqui, os verdadeiros amigos do céu que vêm para nos ajudar, não é para fazer manifestações hollywoodianas, nada disso. Não é para provar nada para ninguém. É para despertar as pessoas. Quando eles aparecem, muitas vezes, e as pessoas têm suas experiências com as luzes dos anjos no céu, justamente para quê? Servem apenas para as pessoas, ué, o que é isso? E começar a questionar e buscar conhecimento. E buscar entender quem são eles, por que isso está acontecendo. É um chamado. Eles só estão aparecendo para muitos de nós porque nós temos um acordo com eles lá do passado, desde os princípios da criação. Porque nós decidimos vir à Terra na condição de missionários compromissados, de agentes de transformação, e tínhamos um acordo programado de que eles voltariam para nos despertar, para dar um chacoalhão, se for preciso, caso a gente ficasse muito inconsciente. Caso a gente entrasse aqui numa ignorância total do propósito real de virmos para cá. Então, eles estão aí para que os dimensionais possam acordar e encontrar o caminho de volta para o trabalho e também para a casa, nossa origem, né? Então é isso que eles estão fazendo aqui. Não é para dar show, assustar a humanidade, para pousar uma nave no centro de São Paulo lá para todo mundo sair desesperado, né, achando que é invasão alienígena. Isso não existe, gente. Isso é coisa de filme. Isso é que o GO faz para enganar a gente, para assustar as pessoas, para desinformar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso faz parte da agenda dos Anunnaki, inclusive usando a ufologia para causar confusão na mente das pessoas, para que as pessoas não entendam de fato quem são eles. E fica assim, não sai do lugar. E a gente continua vivendo, vivendo, sem nenhum propósito real. Então agora chegou o momento deles estarem presentes e conversando e orientando um grupo de pessoas que querem realmente fazer a diferença na ação, não mais na teoria, no blá blá blá, ou no misticismo de ficar só esperando alguma coisa, né? Naquela ideia, naquela autossabotagem espiritual. É. Não, não é isso. Ô, Rafael, mas eu quero que vocês, gente, quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal, no meu canal, no canal do Rafael Hungria. Vocês viram que ele tem um conteúdo vasto. Entra no canal dele, tá aí na tela e vai ficar na live, tá gravada. Entra lá para vocês verem o conteúdo que ele tem, a qualidade de estudo que a gente aprende muito com ele. Eu conheci Dáquila,
Tudo que me despertou foi através das lives do Rafael. E outra coisa, se você também quer fazer parte de ser, faz a mentoria, é um grupo mais, né? Rafael, você quer explicar melhor a sua mentoria? Sim, sim, Sheila. Eu tenho um grupo privado no Telegram, porque assim, muitas pessoas me procuram por e-mail ou mandam mensagens para mim, eu não consigo responder. É muita gente, né? No Uhum. YouTube, então, são milhares de comentários. No Instagram, as pessoas mandam um monte de perguntas no meu privado, no direct. E se eu for atender todo mundo, um por um, eu não tenho mais vida, nem durmo mais, não dá tempo, é muita demanda. É E verdade. assim, para que a oferta ficasse mais atrativa, eu me disponibilizei uma vez por semana. Eu entro num grupo privado do Telegram. Eu fico disponível ali 2 horas, 3 horas às vezes, respondendo perguntas, conversando com as pessoas, interagindo com todos que querem conversar comigo. A gente abre um bate-papo, abre o chat, né, de voz, abre o vídeo, microfone. Então o pessoal consegue dialogar, fazer pergunta, comentários, reflexões. É como se eu abrisse a minha casa e todo mundo entrasse ali na sala e fizesse uma roda para a gente bater papo. Então essa é a mentoria. Não que eu esteja ali como mentor de ninguém, porque eu não sou mestre, mentor, guru. Eu sou ali um amigo que está tentando partilhar conhecimentos e o que eu posso colaborar com todos, eu estarei fazendo. Por quê? Porque as pessoas querem conversar comigo ali, querem mandar perguntas. Então, para facilitar, venham todos para o grupo da mentoria. Obviamente que tem que ter um valor ali, né, de troca. Existe um Uhum. preço que é uma mensalidade que todo mundo Sim. participa, um valor barato. Não vale nem uma pizza por mês, né? Com Coca-Cola que as pessoas pedem aí. Sai bem mais barato que isso. E a gente faz essa partilha, essa troca. E é muito rico. É muito, muito legal. Porque a gente conversa ali toda semana. São lives especiais, né? Lives privadas. E lá na mentoria eu falo coisas que eu não posso falar abertamente no Ah, YouTube, né? sim. Aham. Em lives, né? Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar no meu canal, no Telegram. Tem os links, todos os meus vídeos no meu canal tem links do Telegram. E lá tem um link que leva direto para a mentoria, para você fazer a adesão à mentoria. Procura lá, que vocês vão gostar. Tá vendo? Ah, eu falei que meus convidados são mega especiais, mega, mega. Rafael, você pode falar sobre o que ocorreu no Monte da Transfiguração de Jesus? E Moisés e Elias apareceram para eles depois de séculos. Como que é isso? Sim, o episódio do Monte Tabor, um mistério, né? Como que Moisés, Elias apareceram ali fisicamente e a própria transfiguração de Jesus no Monte Tabor, todos que estavam presentes tiveram aquela comprovação. E para que Moisés e Elias realmente estivessem ali se manifestando, era um contato, era uma materialização. Seres que já estavam no processo transmutativo e estavam ali presentes, interagindo com Emmanuel. Então, é exatamente o que nós falamos. Alguns deles, inclusive Enoque e outros, né, do passado, tiveram essa experiência direta e fizeram essa passagem, ou seja, transmutaram, eles não morreram, estão vivos até hoje. Então, de certa forma, a passagem, o episódio, né, do Monte Tabor, na transfiguração de Cristo, toda aquela história diz respeito a um contato que eles tiveram com os nossos amigos e a presença desses representantes, desses personagens, né, séculos depois deles estarem ali presentes conosco na humanidade, estavam presentes novamente. Por que será, né? Então é exatamente o que nós falamos. Frequência transmutativa. Atingiram a vida eterna. E era isso que Jesus pregava. Esse era o conteúdo. Ele veio ensinar o caminho da transmutação para nós. Ô, Rafael, será que, não sei, é só a gente pensar um pouquinho, né? Daqui a pouco colocar o Tico e o Teco para funcionar.
Será que é porque por isso que ele foi tão perseguido? Ele queria ensinar para as pessoas. E naquela época já existia o que existe hoje, que continua existindo, é não querer que a gente evolua. Foi melhor tirar ele de cena porque ele estava atrapalhando demais. Não é, Rafael? Sim, e as pessoas estavam muito curiosas para descobrir quem ele era, porque ele realmente mudava a sua aparência. Não é como a gente aprendeu nos textos. Somente os apóstolos conseguiam reconhecê-lo devido à frequência que ele manifestava. E tem algo muito interessante, uma charada por trás da vida de Cristo. Porque em alguns momentos ele estava ali, o homem Jesus. Mas em outros momentos alguém estava também com ele e que foi relacionado a Cristo. O homem Jesus e aquele que estava com Jesus muitas vezes eram vistos como um só. Então a gente tem que começar a pensar um pouco sobre isso. E outra charada diz respeito no momento que ele estava subindo o Calvário, carregando supostamente aquela cruz com seus ombros, e ele teve a queda. E todo o povo se reuniu, aglomerou ali em torno dele quando ele caiu. E quando alguém, uma pessoa que acompanhava ali, que foi nomeado de Simão Cirineu, o ajudou a carregar a cruz. Até um certo ponto com a cruz e entregou para ele de volta. Mas será? O que aconteceu nesse meio tempo, né? A gente tem que se questionar, a gente tem que pesquisar mais sobre isso. Vou dar uma dica. Procurem saber como que alguns estudiosos do Islã, como que aqueles que pesquisam a história antiga de Jesus Cristo, essa que não foi manipulada, né, pela Igreja Romana, como que alguns mensageiros e estudiosos muçulmanos enxergam o episódio da crucificação. O que aconteceu ali? Pesquisem sobre isso. Olha, tá vendo? Ele ainda dá dica para você pesquisar, para depois vir questionar com ele, argumentar com ele. E o legal do Rafael é isso, que ele dá a oportunidade para, no começo, porque ele é quietinho, já notaram que ele é tímido, ele é bem quietinho, ele fica na dele. E eu tinha medo de conversar com ele, sabia? Eu tinha uma vontade de conversar com ele, mas eu tinha um pouco de receio. Aí ele falou numa live um dia, gente, olha, vocês falam, pode vir falar comigo aqui, lá em Dáquila, né? Pode vir falar, conversar. Eu gosto de conversar. Aí eu entendi que ele é quietinho, mas quando você vai conversar com ele, ele é isso que vocês estão vendo aqui na live. Ele fala, ele quer contar tudo, responde tudo, tem a maior paciência do mundo. Essa paciência que ele tem mesmo. A Rafael é uma pessoa querida demais. Eu agradeço muito o carinho dele. Todas as vezes que eu falei, convidei ele, e ele sempre está pronto. Vamos fazer a live. Aí a gente só ajusta a data, né? Rafael, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu sei que você também está com o seu horário, né? Não, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitas perguntas. Eu faço o convite para todos conhecerem a mentoria lá no Telegram, que a gente possa se aproximar mais, né? E que eu possa responder todas as dúvidas lá no meu canal também. A gente sabe que tem muitos temas, né? São muitos assuntos e a gente fica a noite inteira, né? Se deixar. É, Então fica a critério. Se você quiser abrir mais perguntas ou se você quiser fazer mais algum comentário sobre algum tema, né? Estou à disposição, mais 15, 20 minutos, dá para a gente. Rafael, há mais ou menos 8 anos, tive uma possível interação com uma gravação que fiz, mas na época, e nem hoje consegui decifrar o que aconteceu no vídeo. Teria como eu te mandar para você dar uma olhada? Sim, Aconteceu alguma coisa. lá no Telegram, né? Os membros do grupo que eu citei agora, a gente consegue analisar algumas imagens e vídeos, né? Como eu disse, eu não consigo receber mensagem de todo mundo, né? Senão
Eu não dou conta, ainda mais que eu trabalho também com atendimentos, né, no Telegram, junto ao BDM Digital, então minha vida é muito corrida durante o dia, né? Mas assim que eu consigo um tempinho, eu respondo a todos. Por isso que eu disse que na mentoria é mais fácil, até uma forma de eu também ter uma troca com vocês, né? É importante. Mas pode ter certeza que sim, se eu conseguir acesso a esse vídeo, eu dou uma olhada sim. Essa história toda, como fica a Bíblia? E o profeta, os profetas? Agora é com você. Não muda nada, continua da mesma forma. Foram histórias contadas, interpretadas por pessoas que compilaram os textos e algumas autoridades humanas que decidiram alterar textos e colocar nomenclaturas muitas vezes diferentes do que realmente era descrito. Se eu conto uma história para vocês hoje das experiências que eu tive em Dáquila, quem garante que daqui a 1000 anos, 10.000 anos, sei lá quanto tempo, as pessoas vão deixar fidedignamente o meu relato, a minha experiência, conforme aconteceu? Não vai ser alterado? Então a Bíblia, ela é um registro que sofreu adulterações, traduções. Então a gente tem que sempre olhar com olhar de pesquisa. A gente não tem que acreditar cegamente. A gente não tem que seguir à risca o que as pessoas dizem, inclusive o que eu estou dizendo. Ninguém tem que acreditar em nada do que eu ou qualquer pessoa de Dáquila passe para vocês como informação. Busquem conhecimento e confirmem essas coisas pesquisando e com a sua própria experiência. Então a Bíblia é um livro de história, é um registro importante arqueológico e é também o maior livro de manifestações ufológicas que existe hoje, para que a gente possa pesquisar a presença dos seres. Ali está descrito diversos contatos, né, que eles fizeram com a humanidade, assim como a presença Anunnaki também. Então a Bíblia continua da mesma forma. O que muda é a forma de você ler e interpretar. Cada um vai ver de um jeito. Aqueles que acreditam literalmente nas palavras vão levar numa religião e seguir aquilo ao pé da letra. Outros vão tentar entender de outra maneira, fazendo estudos comparativos, pesquisando. Por exemplo, eu leio o livro do Gênesis, eu vou pesquisar sobre as tábuas sumérias e vou ler as traduções das tábuas sumérias, comparando com o livro do Gênesis. Vocês já fizeram isso? Vocês vão entender o que eu estou falando agora. A Bíblia está errada? Não, mas é um resumo do resumo do resumo de textos mais antigos e que foram escritos com outro conteúdo muito mais completo. E por que que eles fizeram essa filtragem na Bíblia? Eles enxugaram, eles tiraram muitas coisas, resumiram muitas histórias. E o que realmente deveria ser apresentado não foi. Porque os líderes mundiais usaram essas histórias do passado com o intuito de criarem religiões para controlar o ser humano através da fé. Então, esses livros sagrados, 90% deles foi adulterado. Todas as religiões foram. Todas. Não existe um livro, inclusive muitos falam, né, dos livros indianos, Bhagavad Gita e textos védicos, também foram escritos e compilados por homens, mesmo que a tradução oral, mesmo que sejam escrituras autorizadas. O homem compilou, escreveu e traduziu. Então alguma coisa foi perdida. Não tem jeito. E os Anunnaki e seus representantes na Terra se infiltraram em todas as religiões. Todas. Estão até hoje, né? Vaticano, então, eles que fizeram o favor de manipular os textos, e aqueles textos que deveriam ser destruídos, queimados e escondidos, eles também foram atrás. Biblioteca de Alexandria, a maior riqueza de conhecimento que existia lá, foi tudo destruído, queimado, roubado. No Vaticano tem uma biblioteca lá. Se todos aqueles livros fossem apresentados para a humanidade, vocês iam ver tamanho absurdo que foi escondido de nós. É chocante. Ainda bem que temos Ratanabá e logo, logo vamos acessar a sala do conhecimento. Tudo isso será desmistificado, né? Bíblia
religiões, todos os textos sagrados são importantes para a nossa pesquisa, mas a gente tem que ter um olhar de pesquisador e não de crente, não de pessoas fanáticas que acreditam ao pé da letra nas coisas. Busque a experiência e o conhecimento por trás das manipulações dos homens. É isso que importa. Rafael, agora uma pergunta minha. Eu vou responder, você vai responder daqui a pouco o José Flávio, que ele está falando ali também. Mas há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu li esse livro, sabe? Senhora de Avalon. E eu li todinho a história, né? E li esse livro. Quando eu li, porque a leitura é bom porque você entra dentro dela, né? Daquela névoa que fazia, e eles viajavam de um lugar para outro, se comunicavam. Toda a vida eu fui encantada com isso, encantada. E nunca eu descobri Brumas de Avalon. Meu Deus do céu, aquilo era uma paixão, aquele, como fala, são vários livros, né? E então eu consegui descobrir, eu acordei quando eu fui para Dáquila. E eu vi os exercícios, as coisas acontecendo. Falei, gente, eu estou no livro ou eu estou aqui em Dáquila? Porque eu achei incrível, incrível. Na época eu não tinha conhecimento nenhum. Só tinha curiosidade, me encantou, me encantou. Falei, Senhora de Avalon, vou ver o que é. E então, através de Dáquila, eu fui abrindo a minha mente. O que eu tinha que fazer, as pesquisas, os exercícios, para acontecer essas coisas que a gente fala mistério, milagre. Olha, eu vou fazer um milagre e tal coisa. É interessante mais, gente. A gente aprende muito com o Rafael. Fala para mim, Rafael, dessa experiência desse livro. O que você, desses exercícios, dessas brumas que Sim, acontece lá em Dáquila? tem total relação, porque essa história de Avalon, que vem lá dos celtas, dos druidas, da tradição Druidas, nórdica, de todo o conhecimento que foi passado pelas divindades, pelos seres também, para o povo celta, para aquele antigo grupo que estava lá de dimensionais, que também foi treinado por Lilith e Emanuel. Inclusive, Joana d'Arc, na Guerra dos 100 Anos, em todo aquele processo que nós sabemos que Joana, em contato também com os nossos amigos, foi orientada a realizar esse compromisso da unificação, levando o verdadeiro conhecimento sobre Emanuel e Lilith, Maria Madalena e Jesus Cristo, para os celtas, para os cristãos e para os grupos que eram considerados pagãos, né? Para que a unificação acontecesse. Conhecimento da Grande Mãe, a interação com realidades paralelas. A Lilith seria a Grande Mãe. Então, o que acontece? Todas as experiências relatadas nesses livros das Brumas de Avalon, esse romance, né, mas que tem um fundo de verdade ali, vem de relatos antigos, das histórias que aconteciam lá, com esse povo que eram os dimensionais na época. Era Dáquila lá atrás, né? E hoje, no recanto de Avalon aqui no Brasil, as coisas estão se repetindo. Então é isso aí, é exatamente isso. Eu fiquei maravilhada quando eu cheguei lá e falei, como que é o nome aqui? Recanto de Avalon. Ah, é? Olha, cheguei no lugar certo. Será? Rafael, tirando a parte religiosa, o Urandir está fazendo o mesmo que Jesus fez, reunindo o povo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau! De certa forma é uma continuidade. Na verdade, o trabalho que sempre foi feito com a presença das 49 raças foi o mesmo teor. Na época, Jesus Cristo, Emanuel,
Hoje, todos os dimensionais que estão reunidos, Urandir com certeza está realizando e repetindo um trabalho que já foi feito lá atrás. Tudo é uma continuidade, são ciclos, né? E a gente vai dando continuidade ao nosso compromisso. Então, com certeza, sim. Ah, tá lindo, muito bom. O Juliano, Rafael, BDM digital será um ponto de partida para a prosperidade em todos os sentidos? Obrigado pela pergunta, Juliano. Sim, será o nosso lastro, será a base para que a gente tenha justamente as estruturas para nos mantermos firmes diante dessa transição. Porque nesse novo ciclo, a base de um novo sistema será implementado, que tem total a ver com o sistema dourado do BDM digital. Então nada é por acaso, tudo faz parte do mesmo projeto, tudo está correlacionado. O BDM é o nosso instrumento para que a gente tenha esse manejo com um novo sistema financeiro. Inclusive, o GO vai também criar a sua moeda digital, o seu sistema digital. Só que nós saímos na frente com o BDM. E é justamente isso que a gente tem que entender. Por que, que eles trouxeram um projeto de um sistema financeiro digital para que a gente possa se beneficiar dessa ferramenta, dessa tecnologia, desse novo sistema? Por que eles estão preocupados com isso? Essa é a pergunta. E vocês, pensando um pouquinho, vão ter a resposta. É muito simples. Por que, que nós temos que nos tornarmos parte do lastro? Veja bem, nós nos tornarmos parte do lastro de um sistema e de um meio de pagamento que, de certa forma, uma moeda que terá um grande poder, uma grande versatilidade para que a gente possa realmente gerar essa prosperidade para nós e para todos à nossa volta. Então você Uhum. está correto. É isso mesmo. Rafael, você tem ideia de quando será a era dourada ou a frequência dourada? Agora, neste momento, já estamos nela, Agora, em vias de fato. viu, Carlota? Está respondido aí. Ah, o João Nascimento, acho. O João Nascimento tem uma pergunta. Quando os anjos, que são as 49 raças, chegarem, toda a população poderão vê-los e conversar com eles? Eles não querem conversar com todos, eles querem ajudar a humanidade através de alguns que estarão realmente conscientes e preparados. Se as pessoas estiverem esperando algo com seu fanatismo religioso, eles não têm muita preocupação em confirmar essas crenças cegas. Na verdade, eles não querem que as pessoas nem os chamem com essa nomenclatura religiosa, porque já foi contaminada, né? Eles querem ser vistos como amigos das estrelas, nossos parceiros dimensionais. Por quê? Eles são como nós. E nós também somos parte da mesma família cósmica. Então não há diferença entre nós e eles. Eles querem se apresentar para que sejam realmente reconhecidos como de fato quem eles são, e não da forma que as religiões pintaram, né? E não como a humanidade ainda tem medo de extraterrestre, de seres, enfim, essa confusão que foi gerada. Então, com certeza, nós vamos reconhecê-los, eles estarão fazendo parte das nossas vidas no futuro, mas assim, sem nenhum tipo de misticismo, de religiosidade fanática, de distorção do que eles são e quem são, né? Então, talvez eles estejam esperando a nossa maturidade ainda, consciencial, intelectual, para que a gente fique mais aberto a entender de fato a presença deles. Porque muitos estão esperando uma visão mística e religiosa, e não é bem isso, né, que realmente vai acontecer. Rafael, tenho sonhos com naves, naves, seres, mas tenho insegurança se é do bem. Será que é do bem? Toda interação com naves, com seres, com luzes, você vai sentir uma energia muito forte no sonho ou numa projeção extrafísica. Você vai ter uma sensação
de aceleração. Você vai até acordar um pouco assustada, mas não no sentido negativo, não como um pesadelo, mas você vai sentir uma aceleração, uma energia muito forte na presença das naves e dos seres. Só que é como se você estivesse muito, muito energizada. Não é negativo, isso é altamente positivo. Você foi ativada por eles. Então, naves, seres, luzes, manifestações desse tipo em sonhos ou durante o sono, significa que você está sendo trabalhada por eles. É altamente positivo. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Eu quero agradecer ao Rafael o carinho e o apoio que ele tem me dado, né? Estamos chegando a 2.000 seguidores e vou continuar fazendo o que eu gosto, que eu acho que essa é a minha missão aqui, sabe? Um dia eu faço de tarô e um dia eu faço com esse pessoal maravilhoso de Dáquila para passar mais informação para vocês. Falar levar conhecimento, já que eu ainda não tenho todo esse conhecimento que eles têm, eu convido eles para eles passarem para vocês, tá? Né, Rafael, te agradeço. Se quiser falar algumas palavras para os seus seguidores. Obrigado, fofinha. Sheila, mais uma vez aí pela essa live maravilhosa no seu canal. Obrigado a todos que estão acompanhando. Gente, vamos propagar, vamos levar o conhecimento, as informações para todos, porque tem muitas pessoas esperando uma luz, apenas uma palavra amiga, apenas uma singela presença, um oi, um sorriso, um olhar, para que elas possam fazer a pergunta, abrindo as portas para um diálogo e você possa passar um pouco da informação. Então vamos aproveitar esse momento, vamos levar o conhecimento, a luz da boa nova que já está aí, já estamos tendo acesso a ela, para toda a humanidade. Se você quer colaborar com esse trabalho da unificação, com Dáquila, venha fazer parte do nosso grupo, venha no nosso canal, entre nos nossos grupos lá no Telegram e vamos movimentar, vamos trabalhar, vamos fazer o máximo para despertar o maior número de pessoas e mudar esse mundo para melhor. Que já estamos na reta final para que, de fato, a gente consiga a nossa vitória. Vamos em frente. Obrigado e até a próxima. Ai, que delícia, gente! Tchau, Rafael. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.